Bom dia para todos vocês. Olha, é uma alegria especial para mim estar aqui nesse encontro, com universitários ou estudantes de segundo grau, professores. Eu me alegro muito com isso, porque a minha vida inteira foi numa universidade. Para vocês terem ideia, eu trabalhei em 6 universidades. Só que em Itajubá trabalhei em 3. Comecei minha carreira aqui na Unifei, com 22 anos de idade. Fiquei aqui uns 8 anos. Daqui fui para Lorena, onde hoje é o campo da USP. Fui ser diretor lá um tempo. Depois trabalhei também aqui na Faculdade de Engenharia Civil e na Faculdade de Filosofia. Também dei aula aqui um tempo. Depois fui trabalhar também na Unesp, em Guaratinguetá, que é do governo do estado de São Paulo, e trabalhei também na Faculdade de Filosofia de Lorena. Então, a minha vida inteira foi no meio do universitário. E eu considero a universidade a instância mais importante hoje para a igreja e para o mundo. Porque vocês sabem que é da universidade que saem os formadores de opinião. Dali saem os juristas, saem os políticos, saem jornalistas, saem escritores, advogados. Então, a cabeça pensante do mundo é a cabeça da universidade. E não preciso dizer a vocês hoje que a universidade hoje está numa situação muito ruim. Muito ruim. Especialmente as áreas humanas. Filosofia, sociologia, psicologia, história, geografia, é um massacre da igreja, de modo geral. Não sei que aqui nessa região vocês sentem isso, mas lá na região de São Paulo eu sinto isso. Eu recebi carta de pais, angustiados porque o filho sai de casa evangelizado, crismado, batizado, de repente vai para uma USP da vida em São Paulo e volta para casa ateu, com ódio da igreja. Porque o discurso anti-igreja, anticatolicismo é muito grande hoje. Porque hoje quem comanda a filosofia, a cultura da universidade, são esses filósofos pagãos, materialistas, ateus. Nietzsche, o homem da morte, Deus morreu. Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, Saramago, Jean-Paul Sartre, tudo ateu e materialista. E o jovem vai para a universidade e ele não conhece a história da igreja, não conhece a doutrina da igreja e acha que tudo que estão falando ali é verdade. E vai aceitando tudo e começa a ficar com ódio da igreja. Essa que é a realidade. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com os universitários. Eu tenho vários livros que eu tenho publicado já há mais de 20 anos, exatamente focando. Esse é um deles, porque sou católico, que vocês escolheram aí o tema, porque sou católico. Esse livro aqui eu escrevi no ano 2000. É interessante porque eu escrevi esse livro, Eu tenho 5 filhos, são 2 engenheiros, 2 dentistas e uma médica. O mais velho, que é engenheiro, no ano 2000, ele devia ter, acho que uns 30 anos de idade. Ele me disse, um dia nós completamos 30 anos de casados, aí fomos passar uma semana na praia e tal, e caminhando um dia na areia, ele disse, pai, está faltando o senhor escrever um livro. E eu digo, qual é, Mateus? Por que eu sou católico? Não, peraí, você não sabe? Não, eu sei, só que eu tenho muito amigo meu que pergunta assim, por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser espírita, budista, judeu, islâmico? Aquilo caiu na minha cabeça assim como uma ordem de Deus. Voltei para casa e escrevi o livro, porque sou católico. Aí eu comecei a perceber que era preciso, engraçado, o livro saiu muito bem. Esse aqui já está, já são 50 edições. Aí eu comecei a focar mais no assunto. Depois escrevi um outro, uma história que não é contada,
O que é uma história que não é contada? O que a igreja fez de maravilhoso na história da humanidade e que não é contado? Não é? As universidades, a igreja é a matriz das universidades, desde o ano 1100. As belíssimas catedrais, fruto de toda a arqueologia que a igreja desenvolveu durante praticamente 6 séculos. Não é? As obras de caridade, nunca houve na história da humanidade uma instituição que tivesse feito tanta caridade como a Igreja Católica. Mas tudo isso é escondido debaixo da mesa. Não convém mostrar isso. Então eu escrevi um livro, uma história que não é contada. Depois que eu li um livro, né, engraçado, uma vez eu fui pregar um retiro lá nos Estados Unidos, em Boston, para brasileiros, né? E entrei numa livraria lá e encontrei um livro. How the Catholic Church Built the Western Civilization. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Isso no ano 2005. Trouxe o livro para casa, devorei o livro. Um livro espetacular. Agora foi publicado em português pela editora Quadrante, no ano 2010. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Né? Dr. Thomas Woods, que é um PhD em História da Universidade de Columbia, Harvard, espetacular. Dr. Thomas Woods é um cristão tipo Scott Hahn, esses homens que defendem a fé. E esse livro dele é maravilhoso. Recomendo a vocês que leiam. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. É da editora Quadrante. É um show de bola. Para mostrar o que a igreja fez. Então, eu juntei o livro dele, na época em inglês ainda, com outras fontes, como Daniel Hopes e tal, e escrevi uma história que não é contada. Graças a Deus também saiu. Depois percebi que um grande ponto de ataque à igreja é a Inquisição. Aí me debrucei em cima da Inquisição, durante uns 5, 6 anos, escrevi um livro, para entender a Inquisição. Porque a Inquisição é um ponto nevrálgico. A Inquisição já acabou faz não sei quantos séculos, mas ela está na mesa hoje. Porque é um prato cheio para bater na igreja. Como se a igreja continuasse fazendo o tribunal da Inquisição. Quer dizer, é uma perseguição, assim, muito bem programada. Então, gente, a revolução nossa, a revolução da cruz, como dizia Daniel Hopes, tem que nascer nas universidades. Por isso que eu trabalho muito lá em São Paulo, com a parte da RCC com o universitário. Estive lá agora mesmo em Aparecida, uns meses atrás, lá com o encontro da Universidade Renovadas, né? E sempre que me chamam, eu estou aí. Porque nós temos que realmente penetrar na universidade, né? Bom, eu queria, para a gente começar a nossa reflexão assim com a palavra de Deus, eu queria que vocês pegassem aí a carta aos Hebreus, né? Quem estiver aí com a sua Bíblia, pegar aí a carta aos Hebreus, deixa eu ver aqui exatamente, no capítulo 5, versículo 11. Hebreus 5, 11. Vocês sabem que a carta aos Hebreus é uma carta diferente das outras. Todas as cartas de São Paulo, as 13 cartas de São Pedro, de São João, foram escritas para os pagãos que se converteram ao cristianismo. Aos romanos, gálatas, tessalonicenses, etc, etc. Os hebreus é diferente. Os hebreus, eles já conheciam a Bíblia. Então, essa carta aos hebreus foi escrita para os chamados cristãos judaizantes, ou seja, os judeus que se converteram ao cristianismo, ao catolicismo. Então, a carta é diferente. Por isso que a carta aos Hebreus, ele foca o sacerdócio de Jesus Cristo. Por quê? Porque os judeus já conheciam o sacerdócio da antiga aliança, né? Então, aqui nesse capítulo 5, versículo 11, o autor da carta diz assim: teríamos muita coisa a dizer sobre isso. Isso o quê? Ele está falando do sacerdócio de Cristo, né? Que é a consumação de todo o sacerdócio judeu, a paixão de Cristo, a morte de Cristo, que cumpriu toda aquele passado, né, de sacrifício de animais, etc, etc, né? Então, teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar
dada a vossa lentidão em compreender. Aqui ele começa a reclamar da comunidade, né, que não tem uma profundidade. A julgar pelo tempo, já devia ser mestres. Por quê? Porque eles eram judeus, já conheciam o Antigo Testamento, já deviam ser mestres, conheceram os profetas. Né? Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Veja, é típico da linguagem de São Paulo, né? Até o século XIX, diziam que quem escreveu essa carta foi São Paulo. Depois, os biblistas mais novos disseram que não deve ter sido São Paulo. Mas aqui a gente percebe que é a cabeça de São Paulo. Pode ter sido algum discípulo de São Paulo que escreveu, não sei. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender, presta atenção, uma doutrina profunda. Qual é a preocupação do autor? Uma doutrina profunda. É o que nós precisamos. O universitário, ele não pode se satisfazer com leitinho. Ele tem que ir para um alimento sólido. Olha o que ele está dizendo aqui. Quem fica no leitinho não é capaz de uma doutrina profunda. Agora, veja a consequência disso. Porque é ainda criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Quem é que consegue ter discernimento do bem e do mal? É quem tem uma doutrina profunda. Entenderam a preocupação do autor? Não quero vocês como crianças levando aí de vento para lá, vento para cá, como a gente vê o mundo de hoje. Tem que ter uma doutrina profunda para saber distinguir o bem do mal. Ter discernimento. Então é isso que nós precisamos. O universitário hoje, que de fato quiser ser cristão, que entendeu a mensagem de Jesus Cristo, quer abraçar realmente Jesus Cristo, tem que se aprofundar, tem que estudar. E vocês vejam o exemplo da igreja. Não é? Os grandes homens da igreja, que fizeram grandes congregações, então também as mulheres também, estudaram muito. Só para dar um exemplo, Santo Inácio de Loyola, quando ele se converteu, ele queria ir para os Marrocos para converter os muçulmanos, tal, chegou aí e tal, mas Deus trouxe ele de volta. Né? Acabou voltando. E aí, com 33 anos, o que ele entendeu? Depois de escrever os exercícios espirituais, ele já estava altamente convertido. Ele foi para a Sorbonne da França, para a Universidade de Paris, para estudar teologia, com 33 anos de idade. Tanto é que até zombavam dele, que os outros eram tudo mais novos e ele era o mais velho. Ali ele estudou 5 anos. Depois ele fundou a congregação dos jesuítas. São Domingos de Gusmão, ano 1100 mais ou menos, quando houve aquela pior heresia que a igreja enfrentou na Idade Média, os cátaros, né? Os gnósticos que fizeram acontecer a Inquisição, porque eles queriam destruir a igreja. Os cátaros, né, queriam destruir, criaram uma anti-igreja dentro da igreja, poderosíssima, algo muito pior do que a teologia da libertação hoje, porque tinha muitos bispos já envolvidos, padres e monges, e se a igreja não tivesse feito o tribunal da Inquisição, dizem os grandes autores, como Daniel Rups, que a igreja passaria momentos terríveis. Bom, mas não é o caso. Mas o que Deus mostrou para São Domingos de Gusmão, que foi convidado pelo Papa, ele era espanhol, mas foi convidado a combater os cátaros no sul da França, né? Em Albi, daí tem os albigenses. Qual foi a providência que São Domingos de Gusmão tomou? Fazer os monges dele estudar teologia profundamente. Por quê? Para enfrentar os cátaros nas discussões que eram feitas em praça pública. Cátaros que tinham entrado da igreja, criado uma heresia dentro da igreja. Então, isso é muito importante. A igreja, ela sempre deu muita importância para o estudo. Isso vocês vão ver aí,
é denominador comum, né? Nos homens da igreja, nas mulheres da igreja. Bom, então está aí. Uma outra citação que eu queria só colocar para a gente começar aqui é a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Né? São Pedro diz uma coisa também muito importante, eu penso que para esse nosso encontro aqui. Né? 1 Pedro 3,15, ele diz assim: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de nossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Olha que bonito. São Pedro diz: estejam prontos para responder a qualquer pessoa qual é a razão da sua esperança, da sua fé. Por que você é católico? Por que você confessa, comunga, vai à missa? Estai preparados. É claro, para estar preparado você tem que estudar. Gente, isso hoje é crucial. Antigamente se educava o filho assim, levava o filho para a igreja, batizava, crismava, tal, é isso aqui, os 10 mandamentos, a criança dizia amém, aleluia, e os jovens também. Hoje acabou isso. Hoje as pessoas querem saber o porquê de tudo. Para vocês terem ideia, eu faço quase que todo dia, mais ou menos 3:30 da tarde, eu faço mais ou menos 1 hora de programa respondendo perguntas. É incrível a quantidade de perguntas que chega, é incrível. O povo hoje quer saber de tudo, entende? Então a gente tem que estar preparado. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo uma vez. E nós temos que estar preparados para isso. Me chamam muito para fazer palestra. Um dia um colégio lá da nossa cidade, em Lorena, o Instituto Santa Teresa, me pediu fazer uma palestra para os alunos de ginásio, colégio, né? Era uma preparação para a Páscoa. Eu fui lá. E eu comecei a falar de Jesus Cristo, né? Etc., da Páscoa e tal. Aí, no meio da palestra, um jovem levantou a mão. Pode falar. Professor, por que eu tenho que ser católico? Assim mesmo. Num colégio católico. Por que eu tenho que ser católico? Por que eu não posso ser outra religião? Gente, eu senti quão crucial era aquilo. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, eu não vou dizer para você por que eu não sou de outra religião. Eu vou dizer por que eu sou católico. Porque Jesus Cristo, para mim, é o único homem que é Deus e que fundou uma igreja, uma religião. Se você provar para mim que algum outro fundador de religião, Buda, Maomé, não sei o que mais, né? Era Deus, fez os milagres que Jesus fez, eu vou seguir com você. Mas aí ele foi fundo. Mas como é que o senhor prova que Jesus era Deus? Olha aí. Pelos milagres que ele fez, né? Pela ressurreição dele. O único túmulo que está aberto é o de Jesus Cristo, porque ele não está ali. Os outros túmulos de todos os fundadores de religião estão fechados, porque ele está lá dentro. Só se exumaram, né? Mas Jesus ressuscitou. Mas como é que o senhor prova que os evangelhos são verdadeiros? Olha, gente, eu digo, está aqui na Bíblia, está aqui nos evangelhos. Mas como é que o senhor prova que isso aqui é autêntico? Isso aqui não é mentira, não é falsidade. Aí, gente, aí eu tive que sacar lá do fundo o que eu já tinha estudado. Eu tinha estudado um livro chamado Jesus Cristo é Deus, de um jesuíta espanhol, Padre José Antônio Laburu. O Padre Laburu fez 5 palestras exatamente mostrando a divindade de Jesus. Aí eu falei para ele: escuta, você já ouviu falar dos racionalistas lá do século XVII, XVIII, aqueles que fizeram a Revolução Francesa, Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire, Condorcet, etc. Tal? Mais ou menos. Não, peraí. Então você tem que entender, esses caras odiavam a igreja. Eles criaram uma enciclopédia iluminista. O iluminismo, vocês sabem, iluminismo surgiu
a partir do século XVI, XVII, XVIII, dizia que a Idade Média foi a Idade de Trevas e agora a Idade da Luz, com eles, com o deísmo, né? Acreditam num Deus, mas que está longe, que é impessoal e que não age aqui no mundo, né? E odiavam a igreja, queriam destruir a igreja, né? E eles fizeram uma análise racionalista em cima dos 4 evangelhos, com o objetivo de destruir os evangelhos. Mostrar, olha aqui, João fala uma coisa, Mateus fala outra, Lucas fala outra, Marcos fala outra, e tentaram destruir os evangelhos, dentro de uma crítica racionalista altamente elaborada, indutiva, dedutiva, de análise e tudo. E qual é a conclusão que eles chegaram? Quebraram a cara. Tiveram que testemunhar para o mundo que a Bíblia é autêntica, os evangelhos são autênticos. Eles disseram isso. Um racionalista alemão, von Harnack, ele disse, nós pesquisamos 50 anos para destruir a Igreja Católica, e o que nós conseguimos foi criar um pedestal para ela colocar o evangelho em cima. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Entende? Aí o menino ficou quieto. Os inimigos da igreja mostraram para o mundo que os evangelhos são autênticos, não tem farsa. Nesse livro que eu escrevi aqui, porque sou católico, eu coloco essas citações deles. Entende? Então, eles mostram, os inimigos viscerais da igreja mostraram que os evangelhos são autênticos. São os evangelhos que têm mais de 40 milagres que Jesus fez, que nenhum homem na face da terra fez. Você já viu alguém transformar água em vinho? Você já viu alguém caminhar sobre as águas sem afundar? Você já viu alguém dizer que depois de 3 dias vai ressuscitar e ressuscitou? Então, gente, essa argumentação hoje muito forte, muito sólida, que a gente precisa ter. E é interessante como é que o padre Labourou termina o livro dele. Porque o livro dele é Jesus Cristo é Deus. Aí ele termina, depois que ele coloca todas essas outra coisa. Esses racionalistas, eles tinham Jesus como o homem mais perfeito do mundo. Só não aceitavam como Deus. Né? Não sei se eu posso pegar aqui alguma citação que a gente possa colocar aqui. Talvez seja interessante eu ler alguma citação aqui. Por exemplo, um desses racionalistas e iluministas, Loise, ele é considerado o apóstolo moderno. Sente-se por tudo em seus discursos, falando de Jesus, em seus atos, em suas dores, não sei que de divino, que eleva Jesus Cristo não somente por sobre a humanidade ordinária, mas também sobre o mais seleto da humanidade. Está lá na obra dele, Le Quatrième Évangile, em francês, é de 1903. Você pega aí, vamos pegar aqui, por exemplo, Auguste Sabatier, pai do modernismo francês. Jesus Cristo é a alma mais pura que jamais existiu, sincera, pura, que conseguiu elevar-se a uma altura a que o homem nunca poderá atingir. Está aí na obra dele. Wilhelm Bolsets. Jesus permanece e é certo em relação a nós a uma distância insuperável. Não ousamos medir-nos com ele, nem nos colocamos ao lado desse herói. Gente, aqui tem N traduções, N citações que o padre Labourou coloca no livro dele, que eu coloquei alguma coisa aqui. Aí ele termina de uma maneira maravilhosa. Ele diz assim, bom, esses caras disseram que os evangelhos são autênticos. Esses caras disseram que Jesus é o homem mais perfeito que já houve na face da terra. Só que não consideram como Deus. Eles não aceitavam a revelação divina. É o deísmo, né? O deísmo, Deus existe, é o Deus da maçonaria. Deus existe, mas botou o mundo para funcionar e tchau.
não revelou nada, não ensinou nada, né? O que está aqui não é a base da verdade. Só que o padre Lamoureux coloca o seguinte: tá bom, então ou Jesus é um doido ou é Deus. Porque só um doido pode dizer assim: olha, eu sou a luz do mundo, quem não anda comigo anda nas trevas, eu vou ressuscitar daqui a 3 dias, destruam esse templo aí, eu em 3 dias eu vou reconstruir aquele templo famoso, né, do judeu. E muitas outras coisas que Jesus disse, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus pegaram em pedra. Por quê? Porque ele estava se identificando com Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. A expressão eu sou em hebraico é Javé, que os judeus nem pronunciam. Então, ele está se identificando como Deus. Né? Tanto é que eles falaram para os sacerdotes, doutores da lei, falaram para Pilatos: nós temos uma lei, e essa lei diz o seguinte: quem se fizer de Deus tem que morrer, ele tem que morrer. Porque falaram para Pilatos. Então, ou Jesus Cristo é um doido, ou ele é Deus, porque só um Deus é capaz de falar essas coisas todas. Mas tem uma coisa: vocês disseram que ele não é doido, vocês disseram que ele é o homem mais perfeito que então tem uma saída, ele é Deus. É fantástico esse livro, o Jesus Cristo é Deus. Então, eu estou colocando essas coisas para a gente entender o seguinte: é preciso a gente ter realmente conhecimento dessas coisas. Um outro ponto que se ataca muito hoje, e que eu vejo, que inclusive citou vários livros, Jesus Cristo existiu mesmo? Ou é uma lenda, é um mito? A gente precisa saber defender isso. Porque quem questiona a igreja, quem questiona o cristianismo, entende? Quer mostrar para o povo o seguinte: o cristianismo é uma farsa, Jesus não existiu, é um mito. Não, mas espera aí, nós temos documentos. Não basta lá a Terra Santa, a Palestina, que é um museu a céu aberto, que tudo que está narrado aqui está lá, você vai lá e vê. Eu já fiz mais de 10 viagens à Terra Santa, porque eu ia como guia da Canção Nova, lá nas peregrinações. Você está lá o Monte Tabor, está lá o Mar da Galileia, está lá as basílicas todas que Santa Helena construiu no século IV. Mas não basta isso. Mas aí, uma coisa importante, né? As citações que falam de Jesus Cristo do primeiro século. Queria citar para vocês alguma coisa, tá? Por exemplo, nós temos citações de historiadores romanos do primeiro século: Tácito, Suetônio, Plínio. São historiadores romanos do primeiro século citando Jesus Cristo. E eu quero aqui colocar alguma coisa, né, sobre isso. Por exemplo, Tácito chamava Públio Cornélios Tácitos. Ele nasceu em 55, morreu em 120. Primeiro século. Historiador romano, orador, era cônsul romano, no ano 97, procônsul da Ásia Romana. Olha a citação dele, na obra Anais, número 25, parágrafo 44. Documento que todo mundo pode ler aí. Um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade de Roma. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esse homem detestado pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Gente, primeiro século isso. Esse nome vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério Augusto, né, foi condenado ao suplício pelo governador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, o cristianismo, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Veja, um historiador romano falando de Cristo.
Como é que Cristo não existiu? Falando claro, foi crucificado por Pôncio Pilatos. Nasceu, viveu, foi crucificado no tempo de Tibério. Nasceu em César Augusto e foi crucificado na época de Tibério. Depois nós temos aqui um outro documento, Plínio o Jovem. Quem é Plínio o Jovem? Caio Plínio Cecílio Secundus. Nasceu em 61, morreu em 114, primeiro século. Era sobrinho de Plínio o Velho, que foi governador romano da Bitínia, da Ásia Menor. A citação dele é esta, aspas: os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do pôr do sol, era o domingo, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Está na epístola de Plínio, né? Capítulo 1, 10, 96. Gente, são documentos históricos, que ninguém pode negar, que falam de Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo não existiu? Sabe? Então é o seguinte, por que essas pessoas ousadas mentem assim descaradamente? Porque sabe que ninguém conhece isso aqui. Sabe que os universitários não conhecem isso daqui. Talvez algum estudante de história talvez conheçam, não sei. Olha uma outra citação aqui, Suetônio. Caio Suetônios Tranquilos, nasceu em 69, morreu em 126. Historiador romano, no ano 120, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio. Cláudio reinou de 41 até 54, que expulsou os judeus de Roma, né? Ele achava que os judeus eram como os cristãos. Bom, expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Cristo, né, se haviam tornado causa frequente de tumultos. O Cláudio confundiu os judeus com os cristãos. Por quê? Porque eram os únicos monoteístas que existiam em Roma. Os únicos que não iam lá no panteão dos deuses adorar os deuses pagãos. Então, o Cláudio expulsou todos de Roma. Ele reinou de 41 até 56, o imperador Cláudio. Bom, mas tem mais, os documentos judaicos. Não é só os documentos romanos, os documentos judaicos. Então, por exemplo, existe o Talmud. O que é o Talmud? O Talmud é uma compilação da tradição judaica, dos rabinos. Muito forte, o Talmud. Então, nós temos aqui um Talmud, o chamado Sanhedrin 43a, que é um Talmud da Babilônia. Olha o que ele diz. Lá dos judeus. Na véspera da Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré, um documento judaico que odiava os cristãos. Perseguiram Paulo, mataram Estevão, né? Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava, aspas, merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para o justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse, então suspenderam a haste na véspera da Páscoa. Crucificaram. Então, documentos judaicos. Tem aqui um documento importantíssimo, que é do historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, a documentação dele está toda aí, em português. Né? Inclusive, teve uma editora, eu acho que foi a Eclésia, que publicou as obras completas de Flávio Joséfo. Quem é Flávio Joséfo? Um historiador judeu do primeiro século, que assistiu à destruição de Jerusalém no ano 70 pelos romanos. Ele estava ali, ele assistiu. Só que ele era meio ligado aos romanos, então ele meio que se safou da perseguição. No ano 70, os romanos mataram 1 milhão de judeus na Palestina. Arrasaram completamente o templo de Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus tinha dito. E o Flávio Joséfo escreveu na obra dele o seguinte, que eu quero ler aqui para vocês. Ele nasceu no ano 37 e morreu no ano 100, pertinho de Jesus, no templo. Por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que é lugar para o chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o
ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele. Documento do primeiro século, historiador judeu. Tá? E aí tem, ele escreveu as guerras judaicas, escreveu vários documentos, né, que hoje é fácil de se encontrar. Se colocar na internet aí, livro de Flávio José, você vai, o Google baixa tudo ali. Ou seja, não tem como negar que Jesus Cristo existiu. E, além de tudo, nós temos os documentos nossos, do Evangelho. Se a gente olha os nossos documentos, só para citar algum exemplo aqui, né? Por exemplo, os nossos evangelhos já eram citados no ano 100, né? E muito antes. Então você vê, por exemplo, Santo Irineu de Lyon, que foi mártir no ano 200, na França, né? Santo Irineu de Lyon, ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que era ali da região de Éfeso, Esmirna, e que, por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista, em Éfeso. São João, ele está sepultado em Éfeso, numa basílica que já está assim, muito mal preservada, já estive lá uma vez, né? Mas São João Evangelista batizou São Policarpo de Esmirna. E São Policarpo de Esmirna foi catequista de Santo Irineu de Lyon. Então, vejam, a proximidade de Jesus, né? Santo Irineu, na obra dele, Adversos Hereges, que ele escreveu contra a heresia do gnosticismo, Santo Irineu cita o seguinte, que ele escutava São Policarpo contar as coisas que São João Evangelista contava. Olha o importante da tradição da igreja. Então, Santo Irineu de Lyon, ele atesta os evangelhos. Eu não quero ficar lendo aqui todas essas coisas, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Mas depois, quem quiser ler nesse livro, porque aqui eu coloco as citações que falam da autenticidade dos evangelhos. Por exemplo, um bispo chamado Pápias, que era de Hierápolis, morreu em 130, ele nasceu no primeiro século. O bispo Pápias de Hierápolis, que era uma daquelas cidades ali da Turquia, onde tinha aquelas 7 cidades do Apocalipse, ele testemunha a existência do evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, que já usavam nas comunidades. Então, a autenticidade dos evangelhos e a autenticidade da existência de Jesus Cristo é inquestionável. Entende? Mas é preciso a gente conhecer esses dados, porque provocam a gente, entendeu? Lançam a mentira assim ao vento, e é terrível porque as pessoas que não têm esses conhecimentos acabam engolindo essas coisas, e muitas vezes ficando com ódio da igreja. Eu não sei se vocês já ouviram uma citação daquele famoso arcebispo americano Fulton Sheen. O Fulton Sheen, ele disse o seguinte, que foi um arcebispo de fogo nos Estados Unidos, né? Um homem que fazia um programa nas rádios americanas, não havia televisão ainda, mas que mobilizava milhões de pessoas assistindo às pregações que ele fazia pela rádio, né? Fulton Sheen disse o seguinte, que talvez nos Estados Unidos, na época dele, diz, talvez não tenha 100 pessoas que odeiem a igreja, mas há milhões de pessoas que odeiam aquilo que pensam errado sobre a igreja. Ou seja, as pessoas odeiam uma caricatura de igreja que foi mostrada para eles. Mas quem conhece a igreja de verdade, né, talvez não tenha mais de 100 pessoas que conscientemente, que conhecem a igreja profundamente, que odeiam a igreja. E é isso que acontece. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é esclarecer as pessoas. Gente, e é o que eu tenho feito há mais de 20 anos. Acabei de escrever um livro que eu chamei de O Triunfo da Igreja. O que é esse livro? Desculpa eu estar falando desse livro para vocês, porque esse é o meu trabalho com os universitários. E por que eu estou fazendo esse trabalho? Porque eu não encontro essas coisas. Entende? Eu abandonei a carreira universitária. Eu podia continuar. Eu parei em 2005 com a carreira universitária.
Já tinha feito mestrado, doutorado, já estava cansado de ir para congresso, chega, esse negócio que não é isso aqui que eu vou ajudar a salvar o mundo. Parei em 2005, já vai fazer 20 anos, e me dediquei a isso. Então, eu escrevi um livro, O Triunfo da Igreja, mostrando que a igreja é invencível. É invencível, não adianta. Aquela promessa de Jesus, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, está aí, ó, tem 2000 anos. 2000 anos, nós vencemos a perseguição dos judeus, logo depois que o Cristo foi para o céu, vencemos a perseguição dos romanos, vencemos a perseguição do nazismo, do comunismo, da Revolução Russa, da Revolução Francesa, da Revolução Espanhola, da Revolução Mexicana e tudo que existe hoje. E ninguém vai parar essa igreja, porque a sua alma é o Espírito Santo, a sua cabeça é Cristo, ninguém vai parar essa igreja. Essa convicção nós precisamos ter, entende? Com muita certeza. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu queria colocar, por que eu sou católico? Bom, para nós que já temos fé, é fácil, que Jesus é Deus, fundou uma religião, né? E ponto. Ah, mas todas as religiões não são boas? Uma ova. Uma ova. Se todas as religiões fossem boas, por que o Cristo veio morrer numa cruz? De gaiato? Se você já tem casa, carro e tudo, por que eu vou te dar alguma coisa? Estou fazendo papel de bobo. Dizer que todas as religiões são boas e que salvam é chamar o Cristo de bobo. Pelo amor de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu no qual nós tenhamos salvação. Não nos foi dado outro nome. Nome quer dizer pessoa. O nome é o símbolo da pessoa, no qual nós tenhamos salvação. E isso é outra coisa importante, gente, de mostrar para as pessoas. Por que não tem salvação sem Jesus Cristo? Sem a morte e a ressurreição de Cristo? Por que Jesus disse lá em João 3,16? Deus amou a tal ponto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não acreditar nele vai perecer. Jesus falou para os judeus: vocês vão morrer nos seus pecados se vocês não acreditarem em mim. Vocês vão morrer no pecado de vocês. Vocês vão para o inferno se vocês não acreditarem que eu sou a luz do mundo, eu sou. Isso aqui é muito importante explicar para as pessoas também. Por que não tem salvação sem Jesus Cristo? Aí, gente, vou fazer um parênteses aqui para colocar isso, porque eu acho muito importante. Eu queria só que alguém me marcasse o tempo para mim, tá? Alguém para marcar aí que eu começo a falar aqui, esqueço da hora. Então é o seguinte, entrou na história da humanidade o pecado, nós sabemos disso. O homem foi criado para viver no paraíso, foi criado para viver com Deus. A teologia fala que o homem no paraíso ele tinha duas graças especiais. Era a graça da santidade e a graça da justiça original. Né? O que é a graça da santidade? Era a comunhão com Deus. O catecismo fala que enquanto o homem estivesse na harmonia com Deus, na amizade de Deus, ele não morreria. Por quê? Porque Deus é a vida. A morte entrou por causa do pecado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E a segunda coisa que o homem tinha no paraíso, o estado de justiça original. O que a teologia explica disso? Estado de justiça original é o estado seguinte, de perfeita harmonia com ele mesmo. Não tinha esses traumas que nós temos hoje, essas paixões desordenadas que nós temos hoje. Não tinha essas neuroses e psicoses e depressões e nada disso. O homem estava... O espírito comandava a razão e comandava a matéria, o corpo. É o homem ordenado. O homem ordenado é esse. O espírito comanda a vida. O espírito conduz a razão e conduz a matéria.
Hoje o que acontece? Hoje o homem está de cabeça para baixo. Hoje a matéria está em primeiro lugar, a razão está em segundo e o espírito está em terceiro. Então hoje a matéria esmaga o espírito. Por isso que o homem moderno, ele geme hoje. Ele geme, porque o espírito que eu tenho de mais nobre nele está esmagado pela matéria e até vindo pela própria razão. Às vezes até pela própria ciência. Hoje nós temos que desvirar o homem. O pecado original botou o homem de cabeça para baixo. João Paulo II disse: o que o pecado original fez com o homem? Tirou os olhos dele de Deus e voltou os olhos dele para a criatura, ou seja, para ele mesmo. Não é Deus que é mais o seu Deus, agora é ele mesmo que é o seu Deus. Então, o estado de justiça original era o estado de santidade, de harmonia com ele, harmonia com a mulher, harmonia com a natureza e a harmonia com Deus. O homem estava em paz com ele, com o mundo, né? Vocês veem que, por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 11, quando o profeta Isaías ele fala dos tempos messiânicos, ou seja, quando Cristo voltar, estabelecer novo céu e nova terra, o que vai acontecer? Isaías fala: a vaca e o urso vão comer um ao lado do outro sem se agredir. A pantera vai deitar ao lado do cabrito sem briga. A criança de colo vai enfiar a mão na toca da serpente e ela não lhe fará mal algum, porque acabou o mal. Ou seja, nós voltamos ao paraíso. Isaías 11, voltamos ao paraíso. Só que antes de voltar ao paraíso, nós estamos vivendo aqui agora. E aqui agora o que aconteceu? Entrou o pecado na história da humanidade. E entrou o pecado e entrou a morte. E o que é o pecado? O pecado é a ofensa a Deus. O pecado, além de ser uma ofensa aos outros, à igreja, acima de tudo, o pecado é uma ofensa a Deus. E uma ofensa a Deus, ela se torna infinita. Por quê? Porque a majestade de Deus é infinita. Se eu brigar com você, é um pecado finito, porque eu sou humano, você é humano. A sua honra é humana, mas a honra e a majestade de Deus é infinita. Isso que precisa entender. Por que nós todos estávamos condenados ao inferno antes de Jesus Cristo? Porque a raiz da humanidade, nossos pais ofenderam a Deus. E ofenderam de maneira tão grave que foram expulsos do paraíso. E Deus botou lá um serubim, que era afinar com uma espada de fogo, e disse: não deixe ele voltar para o paraíso. É claro que tudo isso é simbólico, mas quer dizer o quê? Não pode voltar para Deus porque está no pecado. Tem uma dívida a ser paga. E uma dívida infinita. Por que uma dívida infinita? Porque a majestade de Deus é infinita. Você entendeu? Ou seja, nós somos sequestrados pelo demônio legitimamente. Os santos doutores explicam isso. O demônio não usou de violência contra Adão e Eva. Ele usou de quê? Sedução. E é isso que ele faz com a gente hoje. O demônio não usa de violência. Não tenham medo do possesso. O possesso é só chamar o exorcista que resolve. A grande tentação do mundo chama-se sedução. O mal é uma sedução, o pecado é uma sedução. Então, gente, Deus, Ele é misericordioso, mas Deus é justo. Errou, tem que pagar. A gente não faz isso com os nossos filhos? A justiça não faz isso com os criminosos? Tem que pagar, vai para a cadeia. Deus é justo. A humanidade se vendeu ao demônio pelos nossos pais. Por isso que o pecado original não é um pecado de culpa, é um pecado de herança. Se você nasce filho de escravo, você é escravo. Você não tem culpa de ser escravo, mas você é escravo, porque você nasceu de pais escravos. Nós nascemos todos escravos do demônio, porque o demônio sequestrou a humanidade. E alguém tinha que pagar o preço desse sequestro. Só que tem uma coisa: esse sequestro tinha um preço infinito.
Porque o pecado foi infinito, feriu a majestade infinita de Deus. E o demônio cobrava isso de Deus. Não largo a humanidade enquanto alguém não pagar essa conta, porque o Senhor é justo e eu conquistei a humanidade na justiça, não foi por violência. Sabe quem faz essa reflexão, gente? Quem faz essa reflexão é São Leão Magno, doutor da igreja, e Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, no livro dela, Diálogos. Então só tinha um jeito, alguém pagar essa conta. Só que o catecismo da igreja diz assim, parágrafo 616 do catecismo: nenhum homem era capaz de pagar essa conta, por mais santo que fosse. Se morresse numa cruz, não resolvia. Era insuficiente, por quê? Porque seria um sacrifício de valor finito, porque é um homem. Então tinha que ser um Deus para pagar essa conta, porque tinha que oferecer à justiça divina um resgate de valor infinito, mas ao mesmo tempo tinha que ser homem, porque o pecado era do homem. Não bastava Jesus Cristo descer aqui como Deus, ele tinha que descer como homem, por isso se encarnou, o verbo. Aí vocês pegam na carta aos Hebreus, né? Capítulo 5, versículo 10, o que diz a carta aos Hebreus, versículo 5? O verbo, no seio da Trindade, pediu ao Pai: dai-me um corpo, para eu fazer a tua vontade. Que vontade? Eu morrer na cruz? Não, salvar a humanidade. Só que para salvar a humanidade eu tenho que pagar, eu tenho que fazer uma oferta de valor infinito à justiça divina. Então Cristo veio, nasceu como homem e morreu na cruz, e não fugiu da cruz. Ele sabia que a morte dele na cruz era necessária, porque era o jeito dele oferecer a justiça divina e pagar a conta do demônio com um preço infinito, que ninguém podia fazer. E aí vocês vão ver 1000 citações na Bíblia que falam disso. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Ele pregou na cruz o documento de dívida que existia contra nós, e colocou as potestades e poderes ao escárnio, ou seja, tomou deles a humanidade, mas com o preço do seu sangue. Gente, eu fiz uma pesquisa nas cartas dos apóstolos e nos evangelhos. Quantas citações falam que nós somos libertados, salvos, resgatados pelo sangue? Eu achei mais de 50 citações. Só vou colocar uma aqui. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. São Pedro diz assim: nós não fomos salvos a preço de ouro e de prata, mas nós somos salvos pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado. O sangue para os judeus significava a vida. Nós somos salvos pelo sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Vocês estão entendendo por que não tem salvação sem Jesus Cristo? Porque nenhum outro pagou essa conta, a justiça divina, e nos trouxe da mão do demônio. Entende? E é muito importante, gente, a gente entender e explicar isso muito para as pessoas. Eu quero até pegar o catecismo aqui, para falar do batismo. Por quê? Porque é o batismo que aplica em cada pessoa esse preço que o Cristo pagou para a salvação individual. Quando eu fui batizado, a morte de Cristo me libertou das mãos do demônio para Deus. Por isso que não tem que esperar fazer 20 anos para ser batizado. Porque o pecado original não é um pecado de culpa, e eu não cometi culpa nenhuma. Mas eu herdei o quê? A falta da graça de Deus. Eu perdi a graça de Deus, porque meus pais perderam. Eu só vou recuperar quando se aplicar em mim a morte e a ressurreição de Cristo. É o que São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vocês não sabem que quando nós somos batizados, nós participamos da morte e ressurreição de Cristo? O que São Paulo diz? Você morre na mão do demônio e você ressuscita na mão do Pai, por Jesus Cristo.
Agora, eu queria citar para vocês, só um parágrafo aqui do catecismo, porque eu estou muito preocupado com hoje, que o batismo está sendo muito, assim, abandonado, esquecido. Casais católicos, eles não batizam as crianças. Então, eu queria ler o parágrafo 1250 do catecismo, que diz assim: aliás, isso daqui, gente, tem que ser devorado pelos universitários, viu? Porque aquela doutrina profunda que eu comecei falando cedo aqui, é isso aqui, ó. Quem conhece isso aqui não será enganado, pode ter certeza. Desde que esse catecismo saiu, em 1992, já tem mais de 30 anos, né? Eu estudo esse catecismo e já dei aula de 1000 lugares sobre esse catecismo. Pela Rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, pelos noviços da Canção Nova, entende? Não tem nada mais espetacular do que isso daqui. Quer fazer um curso maravilhoso de teologia? Estuda esse catecismo. Um dia Dom Terra, Tatá conheceu Dom Terra, Dom João Evangelista Martins Terra, um dos bispos mais famosos do Brasil. Para vocês terem ideia, Dom Terra escreveu mais de 200 livros. Dom Terra um dia me disse, lá na Canção Nova, quando o catecismo saiu, Dom Terra disse assim para mim: professor, quem sabe o catecismo da igreja, sabe muito teologia. Gente, um homem do gabarito do Dom Evangelista Martins Terra dizer isso ele me disse em 1992, quando o catecismo estava acabando de sair. Eu estava na casa do Padre Jonas com ele nesse dia, lá na Canção Nova. Eu falei, é? Então eu vou me debruçar em cima desse catecismo. Gente, não me arrependo. Você vai aprender muito teologia estudando esse catecismo. Mas aqui o que eu queria ler para vocês, o parágrafo 1250, o seguinte: por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento, do batismo. Veja que ele fala em novo nascimento. Novo nascimento é porque você morreu e vai nascer de novo. São Pedro fala em ser regenerado, ou seja, gerado de novo. Aqui o catecismo fala em novo nascimento, a fim de serem libertados do poder das trevas. Olha o que o batismo faz: a fim de serem libertadas do poder das trevas. Que trevas é essa? Demoníacas, claro. E serem transferidos para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para o qual todos os homens são chamados. Agora o que ele fala aqui: a igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Vocês estão entendendo o que ele falou aqui? Que não é batizado, não é filho de Deus. É criatura de Deus. Como a árvore é, o boi é, a vaca é criatura. Mas filho de Deus é pelo batismo. Eu vou ler de novo. A igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. A igreja está culpando os pais e a própria igreja de deixar a criança sem batizado. Por quê? Porque quem não é batizado ainda está na situação de trevas, domínio do mal. A gente tem que ter coragem de falar isso e mostrar esse parágrafo aqui. E não é só esse parágrafo que fala disso, não. Eu contei 5 parágrafos aqui no catecismo que fala que quem não é batizado não é filho de Deus. É criatura de Deus. Claro, até a formiga é uma criatura de Deus. Nada existe. Tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. É bíblico. Entende? Mas ser membro da igreja, templo do Espírito Santo, morada da Santíssima Trindade, é só quem é batizado e que vive no estado de graça. É dogma de fé
que quem vive no estado de graça é templo da Santíssima Trindade. Tem até uma música, né? Deus habita no meu coração, tem? Deus habita no meu coração. É isso mesmo. Quem tem, então, mas aí, primeiro o batismo. Bom, eu vou parar por aqui, já deu 1 hora, né? Daqui a... Hein? Pode? Você que está mandando. Não, você está na coordenação, né? Então, tudo bem, eu não estou duvidando de nada, eu só quero seguir, eu só quero seguir a coordenação. Bom, então é isso. Agora eu queria conversar uma outra coisa. É importante também, gente, nós conhecemos a história da igreja. Esse é um outro trabalho que eu tenho feito com muito carinho. Porque é conhecendo a história da igreja que a gente ama a igreja, entende a igreja e sabe defender a igreja. Entende? Então, eu queria colocar aqui algumas coisas do começo da história da igreja, porque nós somos herdeiros disso. Nós cristãos, hoje, nós somos herdeiros dos mártires, nós somos herdeiros dos santos doutores, né? É a nossa tradição, né? Bom, todo mundo sabe que a igreja começou ali em Jerusalém, né? E que os apóstolos se espalharam por causa daquela primeira perseguição terrível que houve ali, em que mataram Estevão, mataram Tiago Maior, né? E os cristãos se espalharam, e isso foi bom, porque o evangelho se espalhou, né? Depois São Paulo também percorreu todas aquelas cidades ali da Ásia Menor, hoje da Turquia, né? Aquelas cidades do Apocalipse cita ali, né? E aí a gente vê duas coisas que eu queria focar aqui, dentro desse contexto histórico da igreja. Primeiro, a invencibilidade. Jesus prometeu: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves do reino do céu, o que você ligar na terra eu ligo no céu. Pronto, essa promessa é memorável. A igreja se apoia nessa promessa. As promessas de Jesus são importantíssimas. Mas é a história da igreja que mostra essa infalibilidade. Já falei aqui rapidamente no livro que eu escrevi, né, O Triunfo da Igreja, mas eu queria desdobrar algumas coisas aqui, porque esse triunfo custou sangue, né? Lágrimas e muito suor. Não é um triunfo barato, né? Deus prometeu que a igreja nunca seria vencida, mas não prometeu que ela não sofreria. Isso ele não prometeu. Vocês vão sofrer, como eu sofri. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia e me siga. Jesus não engana ninguém. Faz as contas primeiro. Aquela parábola dele: o homem que foi construir uma torre, acabou o dinheiro, parou no alicerce, todo mundo ficou zombando dele. Então pensa bem se você quer me seguir, né? Ou então o outro que ia para a guerra, ele tinha só 10.000 soldados, o inimigo tinha 20.000, opa, peraí, então eu vou mandar um embaixador lá negociar a paz. Então Jesus fala: pensa bem se você quer me seguir, que eu não vou oferecer para vocês sombra e água fresca. Não existe teologia da prosperidade no cristianismo. Isso aí, no protestantismo inventaram, mas na igreja católica não existe. Os santos não tiveram uma vida fácil, nem os mártires, e nem nós hoje. Bento XVI disse que hoje nós não seremos mais martirizados pela espada, seremos martirizados pela ridicularização. Ridicularização. Vão zombar de você se você disser numa universidade que você é cristão, que você quer viver a virgindade, que você não aceita, né, aquelas bandeirinhas coloridas, né? Vão dizer para você que você está fora do radar, que você está na Idade Média, você ainda é obscurantista.
Bom, a igreja se espalhou e a gente sabe o que aconteceu, né? Agora, vejam, gente, aqui eu quero tirar alguns ensinamentos importantíssimos para nós. Depois da perseguição dos romanos, veio a perseguição dos judeus, veio a terrível perseguição dos romanos, 250 anos. Os Césares arrebentaram com a questão. Mas que coisa impressionante, não é? Os apóstolos foram para Roma, Pedro principalmente, e ali começou o cristianismo. Depois chegou Paulo também no ano 60, Paulo ficou preso 2 anos ali em Roma, depois foi libertado, né? Só que depois foi preso de novo, aí em 67 ele e Pedro foram decapitados. Mas olha que coisa que nós temos que aprender. O que os apóstolos faziam? Eles iam para os lugares importantes. Olha o roteiro que São Paulo fez. Paulo não ia parar numa cidadezinha de 5, 10 mil pessoas, não. Paulo ia para Corinto, que era uma mega cidade portuária. Paulo ia para Atenas, ia lá no Areópago, onde os filósofos judeus eram os maiores do mundo, discutiam as filosofias, os pitagóricos, os não sei o que mais. E Paulo chega lá num grego de primeira linha. Pô, o homem era judeu. E chega no Areópago falando em grego com os gregos. Mas por que o Paulo sabia grego? Porque na cidade dele, em Tarso, era uma cidade que estava no domínio dos romanos. Os romanos já tinham dominado toda a volta do mar Mediterrâneo. Tarso estava na mão dos romanos, mas se falava ali o grego. Como em Alexandria, no Egito, falava o grego. Por quê? Porque Alexandre Magno, que era grego, implantou o grego na Alexandria. Então, Paulo sabia o hebraico, porque era judeu, sabia o grego, porque falava-se o grego na cidade dele, e sabia o latim, porque era cidadão romano, o pai tinha comprado a cidadania romana. Onde é que eu quero chegar? É muito importante tudo que você tem na sua de talento. Se você sabe inglês, se você sabe economia, tudo isso ajuda a evangelização. Por que Pedro, que era meio caboclo, saiu de Antioquia e foi para Roma? Porque Pedro não tinha um passaporte romano. Paulo tinha um passaporte romano. Paulo era cidadão romano. Paulo podia andar em qualquer lugar, podia pegar qualquer... Você sabe que todo o mar Mediterrâneo estava na mão dos romanos. Eles dominaram a volta do mar Mediterrâneo todo, dominaram tudo. Tudo era romano. Nenhum navio atravessava o Mediterrâneo sem o alvará do porto de Óstia, que é ali a 50 quilômetros de Roma. Entende? Paulo podia pegar qualquer navio romano, porque Paulo era cidadão romano. Onde é que eu quero chegar? Não despreze tudo de bom que Deus te deu. O pessoal fala, professor, mas eu acho que eu vou parar de estudar para eu estudar mais religião. Não! Seja um excelente advogado, seja um excelente médico, seja um excelente jurista, seja um excelente, tudo que a igreja precisa hoje. Seja doutor naquilo que você faz. Por que eu chego nas universidades hoje e o pessoal me respeita? Ah, doutor Felipe, ele é doutor em física pelo ITA. Vocês estão entendendo? Isso ajuda a evangelização. E não é só o título, não, é a competência que você adquire. Paulo era um homem competente, entendeu? Então Deus usou todo o talento de Paulo, né? Paulo discutia com os governadores romanos. Quando ele foi preso em Cesareia, discutia, conversava com os governadores romanos, etc, etc. Chegou até Roma depois. E Pedro, que foi mais voltado para a evangelização dos judeus do que para os pagãos, Pedro foi direto para Roma. Agora, veja que coisa interessante. Foi direto para Roma, porque Roma era a capital do mundo. Pedro não pensou, eu vou ser uma formiga lá em Roma. Roma é o império maior que a humanidade já conheceu até hoje. Roma dominou o mundo. Que não era romano, eles chamavam de bárbaros. Por quê? Porque chegava em Roma falando uma língua que eles não entendiam, blá, 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 bárbaros. Mas Pedro vai para lá. E ali ele morreu crucificado. Mas a igreja venceu o império.
Agora, isso aqui é bonito, gente. Foram 250 anos de perseguição. Começou com Nero, Trajano, Diocleciano, Domiciano, meu Deus, aqueles Césares todos que massacraram, Décio. Mas a igreja fez o que o Daniel Hope chamou de a Revolução da Cruz. O que é a Revolução da Cruz? Uma revolução silenciosa, não bate em ninguém, derrama sangue, mas vence. Agora é o seguinte, 4 fatores que eu queria conversar com vocês aqui, porque eu acho que isso é importante hoje, que fez com que a igreja, durante esses 250 anos, a igreja conseguisse vencer o Império Romano. Primeiro, os intelectuais cristãos. Você pega lá um Santo Irineu de Lyon, que eu já falei para vocês, século II, no meio da perseguição. Você pega um São Justino, mártir em Roma no ano 155, um filósofo extraordinário. Um Tertuliano, que morreu no ano 200, Tertuliano era um advogado cristão fervoroso, aquele que escreveu Vede Como Se Amam. Onde é que ele escreveu isso? Ele escreveu no seu apologético. Apologético, você sabe, é a defesa da fé. Esses homens escreviam para os imperadores na época da perseguição. Então Tertuliano escreveu para Marco Aurélio, que no ano 180, mais ou menos, perseguia barbaramente os cristãos, e Marco Aurélio era um filósofo, estudava aquelas filosofias gregas, não? E Tertuliano escreveu para ele: imperador, não adianta matar os cristãos nas arenas romanas, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Está lá, sanguis martyrum semen Christianorum. Gente, isso no ano 180, no auge da perseguição. O São Justino, mesma coisa, escrevia para os imperadores. Então, os intelectuais cristãos, depois vamos ter um Agostinho, um pouco mais para frente. Agostinho, aí já é a época da perseguição dos bárbaros, né? E você vai ter aí um Santo Hilário de Poitiers, você vai ter um São Martim de Tours, você vai ter, meu Deus, os intelectuais cristãos. Vocês vão ver que os primeiros grandes doutores da igreja foram toda essa época. Santo Atanásio, o primeiro doutor da igreja, que era de Alexandria, esses homens peitavam as autoridades romanas, porque chegava um monte de mentira na cabeça dos imperadores, que os cristãos faziam orgias na noite, comendo carne de criança. Era a Eucaristia. Mas chegava na boca dos imperadores, tudo deformado. Eles adoravam um burro pregado na cruz. Inclusive tem até fotos de imagens que inventavam, ao invés de um Cristo na cruz, era um burro pregado na cruz. Mas esses intelectuais da igreja, gente, eles foram fomentando a cultura romana, a ponto de quê? A ponto da imperatriz romana, Santa Helena, se converter, no ano 300. Aí o que aconteceu? O filho Constantino, certamente escutando a mãe, né? Na última batalha que ele teve para disputar o império, era ele e um adversário chamado Maxêncio, ali em Roma, na Ponte Milvia, era tudo ou nada. Ele era general do Império Romano. Ou ele ganhava a batalha do Maxêncio e ia se tornar imperador, né? Ou então ele perdia para o Maxêncio. Aí aquela história que todos os historiadores, antes da batalha, e embaixo da cruz tinha uma frase em latim: in hoc signo vinces, com este sinal você vai vencer. A cruz. Constantino era pagão, ele não tinha fé nenhuma, mas ele viu aquele sinal, a mãe falando assim: você sabe que a mulher, quando se converte, fica no ouvido do marido, do filho, né? Aí ele mandou pintar a cruz nos escudos dos soldados e prometeu para Jesus: se eu vencer a batalha, eu vou me tornar cristão. E Jesus não perdeu a oportunidade.
O Maxêncio morreu na batalha, afogado no rio Mílvia, e Constantino se tornou imperador. E proibiu a perseguição aos cristãos, no ano 313. Primeira vez que, pelo Edito de Milão, ele proibiu, ele não acabou com o paganismo, mas ele proibiu a perseguição aos cristãos. Está lá, tem um edito dele. Eu escrevi 3 livros de história da igreja, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Eu transcrevi ali o Edito de Milão, isso no ano 313. No ano 381, aí 50 anos depois, um outro imperador, agora mais convicto do cristianismo, Teodósio o Grande, pelo Edito de Tessalônica, ele proibiu o paganismo. Aí ele oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. Mandou destruir todos os templos pagãos. E só ficaram, aí surgiram as igrejas. Vejam, gente, que coisa. Daniel Rupp é o maior historiador da igreja. Escreveu a história da igreja em 10 volumes. Tem em português, da editora Quadrante. Quem quiser estudar a história da igreja profundamente, leia o Daniel Rupp. Ele fala que a igreja fez a revolução da cruz. Ele diz assim: a espada romana se curvou diante da cruz de Cristo. Olha que coisa. Foram 250 anos de luta, mas a espada romana, a águia romana, fechou as suas asas diante da cruz de Cristo. Essa é a nossa história, gente. Mudando o que deve ser mudado, o latim tem uma frase boa, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, isso deve acontecer hoje de novo. Como é que nós vamos resgatar o cristianismo hoje em muitos lugares, nas universidades? Essa revolução da cruz. Claro que diferente do que foi lá com os romanos. Eu falei dos intelectuais, mas não foram só eles que fizeram a revolução da cruz. Segundo, claro, os mártires. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Os romanos viam o valor dos cristãos que se entregavam às feras nas arenas romanas, e os cristãos se convertiam. Porque viam que tinha algo extraordinário ali. Tinha algo de sobre-humano naquilo ali. Então, os mártires. Terceiro, as mulheres, gente. Os historiadores falam isso. O que as mulheres... Porque a mulher se torna cristã do homem, né? A mulher é muito mais sensível do que o homem para a religião, para a fé. E a mulher convertida... Então, vocês vão ver na história da igreja... Vocês vão ver na história da igreja muitas mulheres que foram vitais na conversão de reis e príncipes. Vou dar um exemplo. Santa Clotilde, no ano 500, era uma bárbara burgúndia. Você sabe que a partir de 476 os bárbaros dominaram o Império Romano. Clotilde é do ano 500. Esposa do rei Franco Clovis, ateu, bárbaro. Clotilde se converteu porque um bispo chamado São Remígio, ali de Paris, converteu a Clotilde. E a Clotilde, no ouvido do Clóvis. E o que aconteceu? Os francos eram a etnia bárbara mais importante que existia. Vieram da Germânia para a França, por isso chamam de francos. E o Clóvis teve uma batalha decisiva contra uma outra etnia bárbara, que eram os alamanos, que desciam do norte. Porque os bárbaros, vocês sabem, eram de muitas etnias diferentes, não era uma turma unida, não. Os francos venceu os alamanos, ou os alamanos venceu um franco, uma das tribos desaparecia, porque a outra tomava conta. Começou a batalha entre os francos e os alamanos. E os francos estavam perdendo. Clóvis era um jovem de 25 anos. Quando ele viu que ele estava perdendo a batalha para os alamanos, isso quem conta é São Gregório de Tours, que é do ano 500, que escreveu a história dos francos.
São Gregório de Tours. Ele conta que Clóvis saiu do meio da batalha, subiu numa planície, desceu do cavalo, se ajoelhou e disse: Jesus, que Clotilde não para de falar no meu ouvido, se eu ganhar essa batalha, eu vou me tornar cristão. E Jesus de novo não perdeu a oportunidade. O Clóvis venceu os alamanos, entrou com 3.000 soldados dele na catedral de Reims, em Paris, e foram todos batizados por São Remígio. Eu acho que o soldado nem sabia o que era aquilo, o batismo, né? Mas que na época era assim, o rei que ditava a religião, era um costume antigo. Tanto é que os imperadores romanos eram sumos sacerdotes do paganismo. Eles tinham seus templos, eram adorados como deuses. Então até Daniel Rupes conta que o Clóvis, quando entrou na catedral de Reims, em Paris, catedral de Reims, né? Ele disse, viu aquele incenso, ele perguntou para São Remígio: é aqui o paraíso? Não, ainda não é não, aqui é só o começo. Ele e 3.000 soldados francos foram batizados com ele. Entenderam? Então, como é que a igreja foi trabalhando para chegar aí onde chegou? Essa é a revolução da cruz, né? Então vejam, os intelectuais, importante isso daqui, os mártires, as mulheres, e tem mais um, os escravos, gente. Eu vou terminar aqui, né, com esse quarto ponto. Os escravos. Por quê, gente? Os escravos foram importantíssimos, porque Roma, vocês sabem, 2/3 da população era de escravos. Só 1/3 era de gente livre. Por que isso? Porque vocês sabem que o Império Romano cresceu dominando os povos. E todo o povo que ele dominava, ele levava a turma de escravo para Roma. Por isso que Roma ficou aquele apogeu, mão de obra barata. Construíam os coliseus da vida. Só que tem uma coisa: o escravo era considerado um objeto. Podia ser comprado, vendido e morto pelo seu dono. O cristianismo chega em Roma e diz para o escravo: não é isso não. Você é um filho de Deus. Você tem a mesma dignidade do imperador. Vocês já pensaram o que o escravo cresceu de indignidade? O que teve de escravo, gente, que morreu Marte, na brincadeira. Veja a carta de São Paulo falando do Onésimo, né? Quem era o Onésimo? Era um escravo que fugiu lá do patrão dele e veio para São Paulo. São Paulo o devolve, né? E fala para o dono: receba, não como escravo, como um irmão na fé. E se ele te deu algum prejuízo, né? Você põe na minha conta. Veja como é que a mentalidade da igreja com relação ao escravo. A igreja não tinha condição de eliminar a escravidão. Era um problema sociológico, não tinha condição, só com o tempo, né? Mas veja a visão. Então o que aconteceu? O escravo foi um defensor da igreja. Eu vou contar aqui um fato para a gente encerrar. Já viram falar de Santa Perpétua e Santa Felicidade, né? Quem foi Perpétua e Felicidade? 2 mártires que morreram por volta do ano 280 na perseguição ou de Diocleciano ou de Décio. Em Cartago, norte da África. Quem era Perpétua? Era uma moça da alta sociedade de Cartago, rica. Tinha 20 e poucos anos e tinha um filhinho de 1 ano de idade. E Felicidade era uma escrava. As 2 estavam presas juntas. E mais 5 outros que estavam prontos para serem jogados às feras, morrer no anfiteatro de Cartago, porque eram cristãos e não aceitavam queimar incenso aos deuses romanos. E fazer a tal de libação. Né? Libação era pegar um vinho e derramar lá no altar lá dos deuses. Perpétua, o pai de Perpétua foi conversar com ela: minha filha, pelo amor de Deus, queima incenso aos deuses, você tem um filhinho de 1 ano de idade. Não, meu pai, não posso. Minha filha, então, pelo amor de Deus, pelos meus cabelos brancos,
pai, te amo muito, mas não pode. Gente, isso está escrito na ata de martírio dela, que foi escrito pelos contemporâneos. Nos meus livros de história da igreja eu conto esses relatos. Não posso, meu pai. E Perpétua foi jogada às feras no anfiteatro de Cartago. E olha que detalhe interessante que está lá no martírio dela. Primeiro soltaram uma vaca brava, a vaca pegou ela por trás, jogou ela para cima, e ela caiu descabelada, com a roupa levantada. A primeira coisa que ela fez foi amarrar os cabelos, baixar as saias e tal. E aí os cristãos escreveram: ela não quis dar a honra da vergonha àqueles que ela venceu. Impressionante. Ela não quis, entende? Deixar que zombassem dela aqueles que ela na fé ia vencer. Morreu. Aí chegou a vez da Felicidade, que era uma escrava. Estava grávida, na hora de dar à luz, no cárcere. E ela deu à luz no cárcere, na véspera de ser morta. E ela gemia na hora de dar à luz, naquele cárcere imundo, úmido. E o carcereiro disse: você está gemendo agora aqui? Eu quero ver quando você for jogada lá para as feras. Aí a Felicidade disse: aqui quem está gemendo sou eu. Mas lá, ele vai estar gemendo em mim, lá eu não vou gemer. E foi jogada para as feras e foi morta. Escrava. Gente, essa foi a revolução da cruz. Essa é a nossa herança, gente. Isso é o nosso passado. Essa é a tradição que nós temos que dignificar, entenderam? É isso aí. Vamos para o intervalo? Fiquem de pé um instantinho só. Vamos rezar uma Ave Maria. Eu gosto sempre de entregar para Nossa Senhora as nossas conversas, que Nossa Senhora faça frutificar no nosso coração e não permita que o demônio venha roubar essa semente da fé que Deus semeia no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.